Então, boa noite aí a todas e todos. Obrigado aí para quem enfrentou a chuva e as intempéries aí paulistanas para acompanhar aqui o nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Obrigado aos três debatedores aqui da mesa. Agradecimento especial à Camila aí, Artigo 19, que já é parceira aí da Tapera, né? Camila, desde que saiu esse decreto do governo do estado no começo do ano, a gente já está meio trocando figurinhas, falando o que é isso, tal, vamos fazer alguma coisa sobre isso, vamos fazer alguma coisa sobre isso, mas é um ano que já começou turbulento em vários sentidos, né? Tem vários temas, vários assuntos, várias questões aí muito importantes, candentes, e acabou que foi ficando um pouquinho, e aí a gente falou, não vamos deixar passar o carnaval, vamos fazer agora, e no final da semana passada vamos fazer, e agradecemos também então o Daniel Arroio, fotojornalista aí da Ponte, que topou também em cima da hora, a Milena aqui como representante do MPL aqui também, que toparam vir participar dessa conversa, tudo organizado às pressas aí, mas acho que é um debate que não dá para deixar passar muito isso daí, não dá para discutir isso aí em maio, junho, julho, agosto, é complicado. Então, vamos fazer essa discussão aqui hoje e vamos esperar aí que mais para frente a discussão frutifique e mais pessoas se interessem pelo tema e levem-no adiante, porque a gente acha, a Camila vai poder dizer melhor aí, que ainda tem muita bola para rolar aí nesse campo aí, porque o decreto mexe com questões do artigo 5º da Constituição muito claras, né? E certamente isso, se já não está sendo, a Camila vai poder explicar, vai ser questionado, e essa é uma história que vai ainda evoluir aí bastante aí. Então, agradecendo a presença de vocês aí também. A ideia é cada um de vocês terem um tempo inicial de fala, que pode variar de 5 a 20 minutos, assim, fiquem à vontade aí para falar da sua visão e de suas experiências pessoais. Aí depois a gente pode abrir para as pessoas, ou a gente segue a conversa aqui. É tudo bem informal, bem sem nenhuma grande regra, assim, né? Sem nenhum decreto aqui, legislando aqui o funcionamento do debate. Então, vou passar para a Camila. Tá bom? Valeu, Camila. Bom, boa noite a todas e todos aqui. Eu queria já de imediato começar agradecendo a Tapera Taperá, que tem um papel, acho que absolutamente essencial de abrir o espaço, promover discussões e que a gente possa ter um espaço seguro de conversa, de diálogo e, enfim, de debate sobre o que está acontecendo. Bom, eu atuo no Artigo 19. Artigo 19 é uma organização internacional de direitos humanos que atua especificamente por um tema, que é a defesa e a garantia do direito à liberdade de expressão e de acesso à informação pública. No Brasil, a gente já atua há 10 anos, e especificamente com direito de protesto, a gente trabalha, agora vai completar 6 anos, desde junho de 2013. E, bom, antes de entrar especificamente, né, nessa análise do decreto, que tanto a Milena quanto o Daniel vão poder falar até muito melhor do que eu, de como esse decreto se insere numa política muito mais ampla do Estado, não só de São Paulo, mas do nosso país, e como os efeitos do decreto são muito práticos, né, e sentidos na pele, eu queria trazer uma análise, na verdade, do artigo, que a gente, nesses 5, 6 anos, olhando para o contexto, entendendo qual é essa dinâmica de violações no direito de protesto, a gente tem 2 grandes certezas, né? Uma primeira, que absolutamente não é uma análise do artigo, acho que é uma análise que é compartilhada por todos e todas aqui, que é a violência no contexto de protestos não nasce hoje, não nasce em 2013, é absolutamente enraizada no Estado brasileiro. O Estado brasileiro possui, na sua gênese, um contexto de violência institucional para muito além das questões de manifestação. A segunda coisa é que, a partir de 2013, a gente, por uma série de fatores, por os protestos estarem nos centros urbanos, por terem sido massivos, a gente pode dizer que, para além dessa violência estrutural que a gente sempre viu, o Estado brasileiro redesenhou a sua estrutura, seus instrumentos, suas táticas de criminalização e de repressão. E, para além disso,
O Estado brasileiro não faz isso absolutamente somente por meio da polícia militar nas ruas. O Estado brasileiro atua numa articulação absolutamente coordenada com o sistema de justiça e legislativo para restringir o direito dos movimentos sociais, para criminalizar manifestantes, movimentos e tudo mais. E é aqui que vem o decreto, né? O que a gente pode dizer nesses 5 anos é que a gente viu o sistema de justiça consolidando uma jurisprudência absolutamente criminalizadora, uma jurisprudência que muitas vezes culpabiliza os manifestantes, os comunicadores, como foi o caso do Sérgio Silva, Alex Silveira, em que o Judiciário Paulista diz que o culpado é a pessoa que se colocou na linha do tiro, como absolutamente o Estado não tivesse nenhuma responsabilidade ali, até mesmo quando os próprios manuais de uso das balas de borracha, né, os fabricantes dizem que essa arma jamais deve ser apontada para o membro superior, para cima, né? Então, a gente tem absolutamente uma legitimação dessa violência pelo sistema de justiça. A gente tem um executivo que, não só nas ruas, mas nos gabinetes, cada vez mais, vem pensando em formas de se restringir o direito de protesto. Nas ruas, a gente vê isso com uma vigilância muito grande, com cada vez mais efetivos, com uma alta tecnologia, compra de armamento menos letal. E, nos gabinetes, a gente vê exatamente isso que saiu do governo do Estado, que foi esse decreto, né? Um verniz jurídico para legitimar a repressão e a criminalização. Quando a gente olha para o legislativo, e aí já olhando para o decreto, o que acontece? A gente viu, a partir de 2013, uma série de projetos de lei. Só em 2013 foram praticamente 30 projetos de lei, num sentido de ou criar novos crimes, ou de alterar penas para crimes quando fossem cometidos no contexto de protestos, e a maior parte dos projetos de lei que surgiram em 2013 foi para criminalizar o uso de máscara. A gente sabe que os black blocs foram um marco da narrativa de 2013, isso absolutamente não saiu das mídias, e o Congresso Nacional reagiu a isso num sentido de, proibir máscara e criminalizar o uso de máscara. É aí que nasce esse decreto, né? Esse decreto ele nasce de uma lei, ele regulamenta uma lei de 2014 da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que veio com o intuito de criminalizar o uso de máscaras e regulamentar o aviso prévio. Essa lei ficou na gaveta, ela dizia absolutamente que ela deveria ser regulamentada, mas se passaram 5 anos para acontecer essa regulamentação. Então, me parece que a própria regulamentação dessa lei, que é esse decreto que a gente está discutindo aqui hoje, ela vem num timing político. Ela não vem num timing legislativo nem jurídico. Ela vem absolutamente quando a gente tem um membro, né, o governo do Estado, sinalizando de forma muito forte pela restrição e pela criminalização dos movimentos sociais. Então, esse decreto, ele pega a gente de surpresa? Pegou, absolutamente. Ninguém estava esperando, porque ele vem com um atraso aí de 4 ou 5 anos. Mas ele é uma iniciativa isolada? Não é. Ele faz parte desse contexto muito mais amplo de restrição ao direito de manifestação e de criminalização dos movimentos sociais. Quando esse decreto foi publicado, ali na última semana de janeiro, a gente ficou bastante apreensivo, né? Porque ele é um decreto muito complexo. Ele não é um decreto raso, assim. A gente já tinha visto outras normativas restritivas, por exemplo, no DF, né, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que não traziam essa sofisticação. Então, o decreto de São Paulo, ele nos preocupa por uma série de razões. Ele está baseado, basicamente, num tripé. Em primeiro lugar, o decreto vem regulamentar o aviso prévio. Depois, o decreto vem tratar das máscaras. E, em terceiro lugar, o decreto vem dizer o que pode e o que não pode ser encontrado e levado num protesto. Nesse primeiro ponto, sobre o aviso prévio, o decreto ele absolutamente é preocupante, porque ele traz que todo movimento, né, toda manifestação que tenha mais de 300 pessoas, a gente já viu que eles não estão obedecendo esse critério de 300 pessoas, toda manifestação, então, que tenha 300 pessoas tem que fazer uma notificação prévia às autoridades policiais. Tem que preencher um formulário que ninguém sabe ainda como que é e o que tem em termos de requisitos. E, para além disso, traz que o trajeto vai ter que ser definido junto com a Polícia Militar. A gente tem vários problemas, né, nesses 3 pontos. O primeiro problema é que o aviso prévio é simplesmente um instrumento, sim, previsto pela nossa Constituição, mas previsto no sentido de
facilitar o direito à manifestação. O Constituinte, ali em 88, a gente até resgatou lá no artigo 19 todos os debates que os parlamentares na Constituinte de 88 fizeram, e era muito claro, eles falavam que o aviso prévio era um aviso para facilitar a manifestação quando, por exemplo, 2 manifestações fossem acontecer num lugar. A preocupação do país, saindo de uma ditadura, era pensar em todas as possibilidades de que um ato pudesse ser impedido e facilitar esse ato. Era essa a preocupação. E ainda tinham parlamentares que falavam, mas será que isso não vai ser usado de forma restritiva? E o debate era, não, imagina, isso é importante para facilitar, para garantir o direito de protesto. A Constituição fala que a notificação precisa ser enviada para órgãos competentes. Quem disse que a polícia é a autoridade competente para mediar uma situação de manifestação? Não é, a gente sabe disso. A questão do trajeto é absolutamente preocupante. Primeiro que a gente sabe que trajeto é algo, a escolha do trajeto é uma questão política, parte de um debate em torno até mesmo do pleito, uma questão de estratégia, uma questão que tem muitas vezes relação com a própria estrutura com que o movimento se organiza, né? Para grupos autonomistas que decidem o trajeto na hora, é impossível avisar com 5 dias de antecedência o trajeto. E aí a gente vê, então, que esse decreto, ele absolutamente tem um viés ali de organizar as manifestações, mas ele é usado na prática para impossibilitar que grupos autonomistas possam fazer os seus atos, que protestos espontâneos aconteçam, até porque a gente sabe que existe muito protesto espontâneo nas favelas, periferias, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, que a gente sabe que esse decreto também ele tem uma potencialidade de ser copiado e colado aí para uma série de outras realidades. E aí, como a gente vai, por exemplo, exigir que um protesto espontâneo, que é uma reação a um fato social, a um fato político, tenha a previsibilidade de mandar um aviso prévio com 5 dias de antecedência? Isso não existe, né? Absolutamente. Aí, sobre a questão das máscaras, né, que é o segundo grande ponto preocupante que esse decreto traz, o decreto, para além de reafirmar a proibição das máscaras que a lei já traz, o decreto diz que toda pessoa que for pega com máscara nos protestos automaticamente estaria cometendo crime, poderia ser detida pelo crime de desobediência. E aí a gente tem 2 grandes problemas. O primeiro problema é quem disse que máscara é proibida. A nossa Constituição, ela proíbe o anonimato. Mas por que ela proíbe o anonimato? Porque a discussão em torno da liberdade de expressão é que as pessoas podem falar o que quiser, dizer o que quiser, e só depois, a posteriori, elas vão ser responsabilizadas. E, para as pessoas serem, a posteriori, responsabilizadas, elas precisam ser identificadas. É esse o debate do anonimato na nossa Constituição. Agora, eu pergunto, uma pessoa que está com máscara num ato, ela não é identificável? Absolutamente, ela é muito identificável, né? Se essa pessoa for detida ou por qualquer outro meio que a gente sabe que a polícia tem, essa pessoa é uma pessoa identificável. Então, não tem razão de ser de dizer que uma máscara torna a pessoa anônima. Até porque a gente sabe que a máscara, muitas vezes, num protesto, é uma questão de segurança, de proteção. Não só a máscara de hospitalar, né, para prevenir de gases, mas a gente sabe que, muitas vezes, a partir do reconhecimento de alguém, a polícia comete atos intimidatórios, de perseguição, enfim. Então, a máscara também tem uma questão que a gente precisa discutir, que é uma proteção e uma reação à atuação policial. E aí, sobre a segunda questão, que é dizer que a presença de máscara caracteriza o crime de desobediência, é algo que juridicamente não faz sentido, né? Não faz sentido o governo do Estado, um órgão do executivo, legislar. E não faz sentido o governo do Estado dizer para o sistema de justiça, que é, né, o delegado, o promotor, o juiz, que aquele ato configura crime. Isso viola a independência funcional dos juízes, das juízas, dos delegados de polícia na hora de interpretar aquele fato e tipificar aquela conduta. Então, tem uma série de questões aí que a gente precisa discutir. E aí, em terceiro lugar, que é muito problemático desse decreto, tem a questão da equiparação de objetos lícitos a armamento menos letal. Armamento de fogo e arma branca. O decreto diz com todas as letras que bastões, tacos, objetos pontiagudos poderão ser equiparados, poderão ser, enfim, proibidos igualmente a arma de fogo e arma branca.
E a gente sabe absolutamente que quem vai fazer essa análise do que é um elemento pontiagudo, do que é um bastão, é a polícia. E um bastão, por exemplo, é algo que existe num protesto. As bandeiras são seguradas e baseadas num bastão. Então, me parece que esse decreto ele vem trazer a roupagem e a legitimidade jurídica de coisas que já acontecem em protestos. Porque acho que a Milena e o Daniel sabem absolutamente que, por exemplo, as pessoas não começaram a ser detidas agora por estar com um guarda-chuva, uma lapiseira ou por estar com uma bandeira. Mas o decreto vem normatizar uma situação de abusos e de arbitrariedade. E aí, por fim, a gente precisa lembrar também que essa discussão desses pontos ela já está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Não é de agora, desde, na verdade, de 2000 enfim, já faz praticamente 10 anos que o aviso prévio está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. E de forma preocupante, porque a gente tem lá um parecer da Procuradoria-Geral da República que diz que o aviso prévio é algo, sim, que deve ser expresso, não pode ser pela internet, não pode ter meios facilitados, e que, nesse formulário, deve ser informado o objetivo do protesto, por onde vai passar, a concentração, a hora, o nome e o endereço da liderança. Então, uma das nossas maiores, alta cúpula do judiciário brasileiro, não do judiciário, mas do sistema de justiça brasileiro, vem defendendo com bastante conservadorismo essa questão. E, enfim, essa ação ela está suspensa. O ministro Toffoli pediu vista desse processo, mas é um processo que está andando. E, em um outro sentido, em outra linha, a gente tem exatamente a questão das máscaras também sendo discutida no Supremo. Porque, em 2014, o Rio de Janeiro, igualmente São Paulo, aprovou uma lei que regulamentava o direito de protesto e proibia a máscara. E a questão da proibição de máscara foi judicializada e foi questionada a constitucionalidade no Supremo. Esse caso ele está muito mais recente, ele ainda não teve grandes andamentos, mas são duas questões que o Supremo já está debruçado. Então, a gente precisa mostrar para o Supremo quais são os efeitos práticos da aplicação desses decretos. Porque o que a gente viu em São Paulo, para além da aprovação, no dia seguinte, a gente viu pessoas, de fato, serem detidas pelo uso de máscara. Pessoas terem que ir para uma delegacia e assinar um termo circunstanciado de falando, olha, realmente, eu estava aqui, usei máscara, é o crime de desobediência. Não, a gente não pode permitir que essas coisas aconteçam. Então, de fato, o Antônio tem toda a razão ao dizer que a gente não pode deixar esse decreto passar sem discutir, sem pensar nas melhores possibilidades da gente reagir a essa normativa que vem muito mais no sentido de consolidar essas medidas restritivas ao direito de protesto. Então, assim, basicamente, eram os primeiros apontamentos. Queria dizer também que a gente, junto com uma série de outras organizações, a gente enviou um apelo urgente sobre esse decreto para as Nações Unidas e para a Comissão Interamericana. O MPL assinou também, foi uma iniciativa bem coletiva, no sentido da gente mostrar para os sistemas internacionais como o Brasil vem redesenhando e sofisticando os seus sistemas de repressão e de criminalização. E a gente já teve uma série de reuniões com os relatores especiais em que eles estão absolutamente cientes da situação que está se passando no Brasil. Então, era isso em termos de primeiras reações e análises. Passo a palavra, então, para quem? Bom, queria agradecer a Tapera Taperá, a Ponte, em nome da Ponte. É engraçado falar em direito à manifestação enquanto tem um buraco na minha perna que se cicatrizou há 5 dias de bala de borracha. Foi dia 16 de janeiro, uma manifestação do MPL, a queima-roupa. Mas a gente vamos conversar sobre isso. Primeiro que a Camila falou diversas questões, assim, pensando essa coisa do aviso prévio já está na Constituição, teoricamente, e já funciona, porque a PM já sabe onde serão os protestos. Porque a gente, normalmente a PM chega antes da mídia, dos manifestantes. Então, a PM já sabe. Então, é uma questão de burocratização de todo o processo
democrático de protesto, enfim, de levante. Né? Então, eu acho que essa questão do aviso prévio é bem significativa, assim. Inclusive, eles não tem, assim, se a PM está na dúvida onde vai ser, eles colocam o efetivo nos 2 lugares sem problema nenhum, assim. Então eles já sabem onde vai acontecer a manifestação. Eles só não sabem o caminho, o trajeto. Então eles estão querendo agora, além de oficialmente saber onde vai ser, além de toda uma questão de responsabilização, né? Decidir o trajeto. Isso é absurdo, meu. O cara, eu já vi movimentos autônomos quebrando o pau lá para descobrir para onde eles vão, porque a decisão de um trajeto é exatamente isso que você falou. É uma questão política. Se eu vou passar por ali ao invés daqui, existe um motivo. As pessoas pensam nesse trajeto, inclusive para dar visibilidade ao ato. Ninguém quer fazer um ato que não dê visibilidade. E visibilidade, numa cidade como São Paulo, é parar a cidade. Se você não para a cidade, um pedaço da cidade, enfim, você não tem visibilidade. Então, são 2 questões aí que... E é por isso, inclusive, é interessante perceber como que as coisas vão se fechando. Assim. Então, precisa ter um aviso prévio no batalhão, a PM vai decidir o caminho. A PM, na verdade, algumas vezes, assim, não vou dizer a maioria, porque metade das manifestações que eu já cobri, eu cobri várias, quem decide o projeto no final das contas é a PM, porque o efetivo é maior. Quando o efetivo é maior do que o dos manifestantes, a PM decide o trajeto. Igual aconteceu, acho que foi no primeiro ato do MPL, no primeiro ou no segundo, não lembro, que eles estavam querendo ir até a Praça do Ciclista, e a PM decidiu parar o ato no meio da Consolação. Daqui vocês não passam. E aí se faz uma linha e não passa, não adianta, não vai passar. E aí depois tem toda uma questão... enfim, eu lembrei de uma questão, mas eu falo mais tarde. Então, quando a PM se sente segura, ela barra o ato. E ela se sente segura, pelo que eu observo e pelo que eu vejo acompanhando, quando é um número de manifestantes. Quando o número de manifestantes é baixo, é mais fácil para ela dizer que daqui não passa e ponto final. Quando você tem 20, 30 mil pessoas, ela não se arrisca tanto. Eu já, inclusive, uma vez, acho que foi ano passado, eu tinha coberto um ato do MPL, que tinha 150 pessoas, o ato não ia nem sair, só sairia, mas acho que até menos, só sairia se todos os mastros de bandeira fossem tirados. Eu lembro disso. Tipo, só vai sair daqui a hora que abaixar os mastros. Aí um olha para a cara do outro, né? Enfim, aí tira. Agora, aí depois, em seguida, só vai sair daqui a hora que todo mundo tiver sem a máscara, senão não sai. E era um efetivo baixo de manifestantes, sei lá, 150 pessoas. Uma semana depois, teve uma manifestação do MTST, que tinha muita gente, tinha, sei lá, 10 mil pessoas. E não houve nenhum questionamento. Eu acho que assim, tem uma questão, eu vejo, posso estar enganado, mas tem uma questão dos autônomos, e quando você não tem uma base partidária, talvez a PM olhe de um jeito, mas nesse dia foi até engraçado, porque todo mundo da mídia, porque a gente tinha visto uma semana anterior, aí um olhou para a cara do outro e falou, mas agora esse aqui pode sair com mastro, com bandeira? Acho que pode, né? Tem 15 mil pessoas aí, quem vai barrar esses caras? Então, teve até um colega que fez a pergunta, e aí, comandante, desse daí pode. Então, tem uma questão também que é meio aleatória, assim, né? Executar a lei do jeito que a PM acha que tem que ser, enfim. Tem uma outra questão das máscaras, que eu vou falar enquanto mídia, né, enquanto fotógrafo. Quem joga bomba não sou eu preciso me proteger. E um dos motivos que eu uso, eu não gostaria de usar máscara aliás, é cara uma máscara de gás, boa, que você consiga respirar.
não sou eu que jogo bomba. Então, se eu preciso me proteger daquilo, como é que eu vou estar entrando num crime de desobediência? Né? Mas você não consegue ser identificado. Eu ando com identificação no peito. E nunca, eu acho que eu e nenhum manifestante se negou a se identificar. Talvez mas foi identificado posteriormente, depois de meia hora, porque se você não se identifica, eles te levam para a delegacia, tem todo um procedimento, né? Então, todo mundo se identifica. Talvez não no momento que eles gostariam que fosse identificado, mas todo mundo se identifica. Então, mas falando enquanto imprensa, não sou eu que jogo bomba, então eu não gostaria de usar máscara. A gente tem que usar máscara, a gente tem que usar óculos, a gente tem que usar capacete. E até porque eu tive sorte, porque eu vi e revi diversas vezes o vídeo a hora que eu tomo tiro, e a minha sorte é que o PM está com o movimento com a carabina para baixo, assim. Ele não está pensando que ele vai atirar dentro na norma da PM que existe para o cara atirar a 45 graus, a uma distância de 20 metros, identificar o agressor, e o agressor tem que estar agindo de uma forma que põe em risco a vida de alguém, de outro manifestante ou alguém da tropa. O manifestante estava na minha frente, estava tentando puxar o garoto que eles estavam fazendo a abordagem extremamente violenta. Aquele dia foi incrível, assim, foram 6 abordagens extremamente violentas, de chegar e pegar o cara e levar ele embora, e você vê que os caras ficaram em pânico. Então, assim, é nítido, e é um tiro a queima-roupa, assim. Então, parece que alguns momentos existem normas e outros momentos não existem normas. Um momento que eu lembrei, eu estava vindo para cá, foi no dia que o Bolsonaro foi eleito, no segundo turno. Houve uma grande manifestação da direita na Paulista. E tinha um grande efetivo da PM lá, trajado, inclusive. Enfim, houve um problema, porque no domingo, embaixo do MASP, existe um rolezinho da molecada da quebrada, que vai até lá fazer o rolezinho deles. E a PM decidiu que naquele dia eles não teriam rolezinho. Então, a eleição, eu lembro que terminou às 5, né? As urnas começaram a ser contadas mais umas 7h30 por causa do fuso. Então, assim, até eram umas 8 horas, ainda estava rolando esse rolezinho da molecada debaixo do MASP. E aí a polícia já cheia, né? E aí a PM decidiu tirar esses moleques de lá, à base de bala, bomba. E aí essa molecada começou a sair. Então, tinham 2 públicos ali, essa molecada do rolezinho e a galera da direita que estava comemorando a vitória do Bolsonaro. Eles jogaram bomba de efeito moral, que é uma bomba que explode, faz um barulho, luz, e bala de borracha. Não teve gás lacrimogênio. Por que não teve gás lacrimogênio? Porque o gás você não controla. Quando você joga, respira o manifestante X e o manifestante Y. Então, para não atrapalhar a festa ali, ficou nítido para mim, assim, nítido. Eles não jogaram gás lacrimogênio. Eu não sei se foi uma ordem, eu não sei como funciona isso, mas que ficou nítido que não deveriam a festa, que eles tinham que tirar os moleques dali e tinham que tirar de um jeito que não estragasse a festa. Então, não se joga bomba de gás. Então, não teve bomba de gás. Teve só bomba de efeito moral, que explode, e tiro de bala de borracha. Então, assim, quando existe uma preocupação, parece que quando a polícia militar quer trabalhar, ela sabe. Então, fica evidente algumas questões aí, né? E a questão da máscara, tem eu acho que a Milena deve ter visto já, enfim, em manifestações direto, a polícia militar usa um equipamento para gravar a manifestação, mas não é gravar a manifestação num plano aberto, porque eu já vi várias vezes o Find View
Já fiz foto dos finding views das câmeras da PM e eles fecham close nos manifestantes, assim, que chama Olho de Águia. A Ponte, o Fausto, inclusive, da Ponte, fez uma reportagem, se vocês puderem, joga Olho de Águia e Ponte de Jornalismo, que a reportagem aparece, falando sobre esse banco de dados que a PM tem das manifestações. Então, são várias formas de você captar esse tipo de imagem. Um é por helicóptero, ou por aqueles links, parece uma reportagem mesmo, né? É uma câmera grandona, que são sempre 2 PMs, um na câmera e o outro fazendo a guia, e as bases móveis que têm câmera alta. Então, existe esse olho de águia, inclusive tem até um símbolo, eu fiz a foto do símbolo, eu lembro, que é um destacamento que faz esse tipo de monitoramento das manifestações. E me parece que tem segundo o que o Fausto apurou, enfim, tem um banco de dados do olho de águia. Eu acho que é por aí que existe a questão da máscara, né? O manifestante, inclusive a Camila falou, não se sente seguro. Eu fui filmado diversas vezes. Quem faz um rolê na rua vai ser filmado, enfim. Mas eu, enquanto manifestante, fico pensando, se eu fosse um manifestante e a polícia militar viesse filmar o meu rosto, seria uma sensação estranha, assim, eu não ia ficar muito confortável, né? Porque o que eles vão fazer com essa imagem? Aí depois o Fausto descobriu que existe um banco de dados chamado Olho de Águia, secreto, tal. Então tem a matéria, se vocês puderem olhar, fiquem à vontade. Eu acho que basicamente e tem a questão do, eu não lembro no decreto como é que ficou a questão dos coletes azuis, né, os mediadores. Aparece, porque de repente, né, os mediadores, lembrei de uma parada também, mas os mediadores apareceram em 2019. Antes eu nunca tinha visto esses caras, né? Então são PMs, policiais militares com colete azul, que mediam alguma coisa. Então, eles têm uma retórica bem resolvida. Inclusive, foi um dos mediadores que bloqueou a passagem do MPL para a Praça do Ciclista. Então eles fazem tem o comandante da operação, tem os mediadores, tem os manifestantes. Eles fazem esse meio campo. Só que assim demora muito, né? Então o comandante fala uma coisa, ele leva de volta, aí os manifestantes trazem outra. Então fica aquela coisa e vai atrasando a manifestação, e a manifestação não sai, as pessoas não têm o direito de decidir para onde vão. Fica uma coisa meio. Aí parece que agora é que eu não pude ver, porque eu tomei a bala de borracha, então eu não pude acompanhar. Mas parece que depois do ato que eu tomei o tiro, apareceu um outro colete verde, que é o da Polícia Militar, que é um assessor de imprensa da Polícia Militar. Então tem os mediadores, o assessor uma coisa assim, um porta-voz, enfim, é isso aí. Então é uma burocratização, né, gigantesca. Para finalizar, a questão da máscara é engraçada porque assim, eu imagino que um gás lacrimogêneo não é algo que faz bem para a saúde das pessoas, né? Inclusive até para a própria polícia militar, pro policial que está ali, eu imagino que ele não seja eu não sou obrigado a cheirar aquilo e ele também não, na minha concepção. Se a polícia militar tem que usar algum tipo de máscara, eu imagino que seja uma máscara contra o gás. Se por algum motivo ela tem que usar esse gás, e você imagina um policial que enfrenta diversas manifestações e por algum motivo ele tem que jogar aquele gás sempre, ele está respirando aquilo. E eu não vejo essa preocupação da polícia militar com a tropa. Porque aqui no estado de São Paulo, eu acho que em outros lugares alguns têm, mas é raridade. Assim. Eu sei que fora tem bastante. Mas um policial militar
inala aquele gás da mesma forma diversas vezes, assim. Então, eu acho... Agora, eles não têm direito de usar a máscara de gás, né? Mas eles têm o direito de usar uma balaclava, que é, segundo o comandante, é um EPI, né? Só que, assim, o cara que me deu o tiro, eu não consigo identificar porque ele estava mascarado. Então, EPI é aquela, é uma sigla de... Obrigado. Equipamento de proteção individual. São equipamentos de proteção que você tem que usar em determinados tipos de trabalho. Então, por exemplo, um engenheiro tem que usar o capacete e tal. Essas máscaras que a Polícia Militar começou a usar vieram depois de um ato do MPL, se eu não me engano, do ano passado, que houve um lançamento de coquetel Molotov contra a tropa. E, a partir daquele momento, eles começaram a usar máscara de EPI, que é uma balaclava, que é uma máscara anti-chama. Então, o rosto todo fica fechado, você só consegue ver os olhos, né? É tipo aquela de piloto, assim. Só que, a partir daquele momento, alguns PMs usam aquela máscara, não são todos. Se é um equipamento de proteção, eu imagino que todos têm o direito de usar, é igual talvez o colete, a prova de balas, né? Então, por que só algum destacamento usa aquela balaclava e os outros PMs não usam aquilo? Então, é sempre difícil de entender, né? Então, e aí o Estado pode usar máscara e o manifestante não pode usar uma máscara. Tudo bem, eu não posso usar uma máscara enquanto mídia, porque eu vou entrar no crime de desobediência. Então, você começa a sufocar, né? É uma sensação de você vai sufocando os levantes, o acompanhamento da mídia. Não é uma coisa, não parece uma coisa muito democrática, assim, né? Então, eu acho que é por aí, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou a Milena, sou uma das integrantes do Movimento Passe Livre. O Movimento Passe Livre é um movimento desde 2005. É um movimento autônomo, apartidário, né? Ou seja, não existe partido dentro da nossa composição. E é um movimento horizontal, ou seja, é um movimento sem liderança entre a gente, sem direção. A Camila já falou muito bem do decreto, o Daniel já falou do decreto também. Acho que uma das maiores implicações do decreto tem que ter o endereço do responsável. Isso já implica com a nossa forma de se organizar, que é para quem a gente vai responsabilizar esse ato ou outro ato, sendo que, né? Aí, falar sobre um pouco como que foi a dinâmica da PM esse ano, né? Os mediadores foram uma inovação da Polícia Militar de São Paulo. Os mediadores eram policiais de patente baixa, né? A gente avalia esses mediadores enquanto uma não responsabilização do comandante do ato, porque a gente não conseguia identificar quem era o comandante do ato e das possíveis ações que fossem acontecer. Para a gente é mais a PM enrolando e também tem um ponto importante. A PM ela trabalhou intensivamente para trabalhar com as redes sociais, né? Esses mediadores eles tinham funções, além de enrolar a gente e deixar o comandante de uma forma com o rosto menos exposto, era falar com as mídias o tempo todo. Todas as entrevistas, reportagens sobre os nossos atos, tem as percepções da Polícia Militar que foi dado na hora, que foi ali instantâneo. Além disso, tem a questão do olho de águia. Eles se intensificaram bastante. Antes era só uma câmera para o ato, hoje é 3, uma na frente, uma atrás e uma no meio. Essas as águias oficializadas, né? Teve
teve policiais que, com celulares pessoais, tiraram foto, e com câmera, eu, particularmente, uma pessoa fotografada num ato que eu questionei um policial porque ele estava sem identificação e ele estava emperrando da gente estar numa faixa. E aí o major... esqueci o nome dele. É um major... O major ele falou assim para a policial, tira a foto dela. Então, aí entra o debate da máscara, né? A máscara, para a gente, é muito mais proteção do que vou tirar minha identificação por causa que eu vou fazer alguma coisa. É muito antes por proteção, porque a gente conhece a Polícia Militar de São Paulo, a do Brasil, né? E aí fica esse decreto, ele tem poucas coisas que são concretas, né? Que é muito mais para o lado do movimento social do que para os policiais, né? O decreto ele diz que a gente tem que... O decreto ele sai um dia antes do nosso segundo ato. Isso é uma questão importante. A gente fez 3 atos podendo ser criminalizados e podendo ser presos. E no ato, todos os integrantes eles estão com a camiseta do movimento, né? Mas o decreto não é uma coisa muito nova. O decreto, tudo que no decreto diz, os policiais já faziam, e já faziam como se fosse um poder de lei, porque é a polícia. A polícia tem a verdade do seu lado, e a polícia ela faz o que quiser, né? Infelizmente, é o Estado. E aí o decreto dizia que atos com acima de 300 pessoas tinha que ter 5 dias de aviso prévio, tinha que ter um endereço. Mas aí, para o lado da PM, né, o anonimato é muito dito como a PM vai dizer, os artifícios é muito como a PM vai dizer, e a gente está falando de uma PM do Brasil que prendeu uma pessoa por causa de pinho-sol, né? Que a polícia de São Paulo não se diferencia da polícia do Rio, então fica muito ao cargo, né, da polícia. A polícia vai decidir, a polícia vai, né? E rolou uns grandes boatos que o secretário de Segurança Pública foi o responsável pelos nossos atos. Ele era o responsável de conversar com as tropas de como se organizar. Nos nossos atos, em média, 3.000 policiais são mobilizados para acompanhar o ato, né? Então, é uma carga de polícia muito grande. A gente, enquanto movimento, acredita que a polícia faz o que quer, né, quando ela quer. Eu acho que eles sabem muito bem onde fazer, né? Tipo, no MTST você tem um bolos, você tem toda uma questão jurídica por trás deles, né? A gente somos pessoas aí sem nada, sem CNPJ, sem nada que eles possam, nada que possa identificar a gente e ter essa proteção, além que o ataque deles para a gente é de uma forma silenciosa, né? A gente vai sendo atacado de diversas formas, não é só tomando bomba, né? Não é só tomando bala de borracha. Eu também fui atingido por uma bala de borracha nesse segundo ato. E aí, falar do segundo ato, né? A gente acredita que a polícia ela tem um comando antes de ir para o ato. Antes de ir para o ato, ela tem um comando. Esse ato vai sair com repressão ou sem repressão. Não tem essa questão que a polícia vê pelo ato, quantos integrantes tem, quantos não tem, o quanto que vai fazer. É a Polícia Militar de São Paulo, né? A polícia que mais mata. Então, a gente não pode massagear qual que é a ação da polícia, porque é a polícia. Porque teve ato nosso com 30.000 pessoas que foi fortemente reprimida, assim, fortemente. Tipo, o ato que o Sérgio Silva toma um tiro de borracha é um dos maiores atos do MPL. E é um ato que tem uma bomba de gás a cada 10 segundos. Na ação que o Sérgio Silva que ele é atingido, né? Aí o CAEP é uma força especial e a gente viu e analisou que o CAEP é o responsável pela repressão nos atos. O CAEP ele vem depois de 2013, eu acho, né? Acho que em 2013 ele é treinado pela Rota, que é a elite da Polícia Militar de São Paulo. E essa questão da máscara, os únicos que não usam máscara são os policiais de baixa patente. Força Tática, Rota e o CAEP sempre usam máscaras. Sempre usam máscaras. Desde 2015, eles usam máscara. Eu acho que esse decreto tem muito a ver também com a luta secundarista. Porque nas ocupações tinha muito do ato espontâneo. Você, na frente de escola, você passava e ia. Então, eu acho que esse decreto é um decreto totalmente atacando o movimento autônomo, né? Porque os outros movimentos, infelizmente, fazem essa reunião de aviso prévio. E eu não preciso dizer que o trajeto é uma escolha política, né? E eu acho que, além de política, é econômica.
Porque é estratégico os pontos que a gente vai passar. Se a gente quer fazer um ato que para a cidade, é muito estratégico você descer a Rebouças, né? Muito estratégico você ir para a Marginal, você ir para outros picos. Então, quando você diz que a polícia tem que saber o trajeto, a gente avalia que é muito mais para ele maquiar, para eles fazer sua estratégia de repressão. A polícia não está afim, não quer saber se o nosso ato vai poder sair bonitinho e as pessoas vão poder ir para casa. Não, a polícia quer saber o trajeto para elas saberem qual o melhor ponto de reprimir, né? Não, é muito mais para eles, para isso, do que para a cidade num todo. E aí, calma aí. E aí, a questão do trajeto, eles emperram de várias formas, né? E aí tem a questão da ONU, que fala que os manifestantes têm o mesmo direito de usar a via quanto os carros, né? Então, isso é uma questão que a gente sempre está discursando. E aí, a gente não vai participar da reunião deles, assim, não vai participar, fora de cogitação. Isso vai contra o que a gente tem como princípio, assim, de movimento, né? Sentar com a polícia é assim, não consigo nem conceber como que eu vou chegar onde eu moro, falando que o movimento sentou com a polícia e resolvemos um trajeto aqui mais legal, assim. Não é uma questão que não vai rolar. A gente não vai sair das ruas, assim. O movimento já é criminalizado desde 2013, até um pouco antes, né? Então, pela direita e pela esquerda. Nossa, pela direita e pela esquerda. Esse ano foi bem complicado também com a esquerda. É um movimento criminalizado. A gente tem diversas coisas sobre perseguição. Casa de militantes já foi invadida, computadores já foram roubados. Nossos celulares são grampeados diversas vezes. Então, o decreto não é uma coisa nova. Eu acho que é só mais uma oficialização do Estado para, né, burocracias deles, mas eu acho que isso para o Estado não tem muita diferença, né? O Estado está aí matando a gente, né? Matando a gente muito. E eu acho que o decreto ele só oficializa o que o Estado é. E eu acho que oficializa para eles fazerem mais. Porque, né, a gente não pode acreditar que o Estado segue a lei, que os policiais seguem a lei à risca. Eu acho que essa lei está aqui só para eles fazerem mais, né? Porque a margem de poder deles é muito mais para além da lei. E aí tem uma questão que esse ano não aconteceu muito, mas ano passado aconteceu da Polícia Militar repassar a repressão para os seguranças no metrô, né? Ano passado, eu apanhei na estação Pedro I, e eram ou seguranças ou policiais disfarçados, enquanto eles estavam como usuários, e eles, eles só bateram na gente. Eles não quiseram prender, até porque eles não podiam, né, porque eles estavam sem farda, e eles só bateram na gente. E aí, a gente vê que a segurança do metrô, hoje, o Estado coloca eles, e muitos deles acreditam, eles são os policiais da catraca, né? E as pessoas precisam, as pessoas catracam porque elas não têm dinheiro, porque 4,30 é caro pra caramba. 4,30 é mais que feijão, né? As pessoas precisam ir e voltar. Então, é uma questão a se pensar também como a segurança, como essa militarização está para além da polícia, né? Para a polícia fardada. É isso, a gente não vai sair das ruas. E aí tem uma questão que é, mais da metade do movimento tem uma cicatriz física de repressão, né? Isso não é normal, a gente não pode normalizar isso. Agora, sobre traumas psicológicos, isso é, com certeza, o movimento inteiro, assim, né? Todas as pessoas, porque, novamente, a polícia não reprime só com bombas, com bala, a polícia persegue, enfim, ele cria diversos métodos, porque a polícia tem esses recursos. E eles estão um pouco se importando para a gente, para além do ato, né? Assim, a repressão deles é muito mais além, e eles têm medo da gente. Eu acho que uma coisa que a gente percebe é que, num ato que a gente chama e vai 3.000 policiais, é porque eles botam muita fé no nosso poder, né? Tipo, eles acreditam pra caramba que a gente pode parar a cidade, e a gente pode. E é isso. É isso, gente. Então, obrigado aí, aos três.
A gente vai abrir aqui. Quem quiser fazer comentários, perguntas, críticas. Eu acho que teve uma questão aqui, que teve uma diferença assim entre vocês dois, se me permitir palpitar também, a questão da polícia deixar ou não deixar de acordo com o volume de manifestantes. Eu acho que tem a ver também com o fato de ser essa questão, autonomistas de um lado e o MTST um movimento mais organizado, mais disciplinado, né, com alguma hierarquia ainda, mas eu concordo muito que, se o ato tem pouca gente, é como se fosse isca para repressão, entendeu? Para eles, eu acho que aumenta a probabilidade deles cercarem o ato e fazer a repressão. Aquele dia mesmo na Avenida Paulista tinha pouca gente. E, enfim, opinião meramente de leigo assim, a gente não pode considerar, eu não disse, mas não é uma regra, né? Tudo ali, a polícia militar não é uma regra, não existe uma regra. Mas a impressão que eu tenho é que quanto mais, eu já vi atos de 40 mil pessoas ser reprimidos e vi atos de 30 pessoas ser reprimido. É óbvio que são várias questões ali. Mas a sensação que eu tenho é que é mais fácil você, obviamente, reprimir um ato. Reprimir no sentido de, não é nem de bomba, de não deixar sair, violência psicológica, vocês não vão sair, fazer exigências absurdas de todo mundo tira a máscara, senão não sai, todo mundo faz isso, senão não sai. Então, eu acho que tem essa questão. O Boulos já foi preso, inclusive. Né? Só para a gente, não estou dizendo que o MST é suave, acompanhei diversas ocupações do MST e é pesado também. Agora, ali na análise mais fria ali, os movimentos autônomos são muito mais sufocados do que um movimento que você tem uma amplitude maior, no sentido jurídico, político partidário, né? É mais por aí, assim. Beleza. Ô, Camila, esse parecer aí da PGR que você falou, ele foi feito há 10 anos atrás, é isso? Agora? Não, esse parecer que também fala da necessidade de aviso, de não sei o quê. Ah, tá. Foi 2 anos atrás? Na verdade, essa ação é uma ação antiga, né? Que eu não estou tentando puxar na cabeça a data, mas é uma ação antiga, ela se originou lá no Rio Grande do Norte, com o Sergipe, por conta de um grupo que fez uma manifestação na época contra o Lula, era governo Lula. E aí essa ação subiu para o STF e o parecer da Procuradoria-Geral da República foi feito há uns 2 anos atrás. E agora, ano passado, esse julgamento já se iniciou, né? Com um voto desfavorável do relator, que é o ministro Marco Aurélio, mas a gente, no frigir dos ovos, a gente está, enfim, com a maioria dos votos favoráveis. Porém, ainda faltam alguns ministros bastante sensíveis lutarem, como, por exemplo, Gilmar Mendes e o próprio Toffoli. Então, vamos ver como que isso se encaminha. Tá bom, valeu. Bom, vou passar aqui para... Oi, eu sou Estela, eu sou militante, que ultimamente eu considero isso uma profissão, que é só bordoada, né? Eu tenho sentido, o que a Milena falou, muito forte com esse CAEP, esse grupo. Eles, além de usarem a máscara, eles não estão identificados. E isso é seríssimo. Eu fui detida no ano passado, em uma manifestação, por desacato. O policial estava identificado, eu consegui reconhecer, mas muitos à volta não estavam. Se tivesse sido qualquer um deles, eu não saberia a quem apontar o dedo. E eles conseguem identificar a gente mais do que a gente imagina. Na manifestação que o Daniel tomou a bala de borracha, eu fiquei muito próxima de um grupo de mediadores da polícia e eu fiquei observando a movimentação deles. Eles tinham grupos no celular deles, grupos de WhatsApp,
que eu vi a foto de diversos amigos meus, companheiros de militância, de outras manifestações, inclusive, marcados em grupo de WhatsApp, em celular pessoal. Não é possível que isso não fira nenhuma lei. Eles estão fechando o cerco de uma maneira para que a gente não vá mais para a rua, né? A ideia é essa. Vamos manter essa galera em casa. O que a gente pode realmente fazer em relação a isso? Eles vão prender todo mundo se todo mundo estiver usando máscara? Qual seria a melhor atitude? Acho que a gente pode puxar outras aqui também, né? Mais pessoas aí gostariam de perguntar, contribuir. Eu tenho mais um. Deixa eu também já, enfim, fazer mais um aqui. É o seguinte, vocês comentaram isso que na hora do vamos ver ali na manifestação, no fundo é o policial que decide se a pessoa está cometendo um crime ou não. É a mesma coisa na lei do tráfico aí, né? Que o policial ali na hora, quer dizer, a gente teve um aumento exponencial das prisões de 2005 para cá com a nova lei e eu não tenho o dado exato, mas é um número avassalador, 70, 80, 90% das prisões. A única prova é o testemunho do policial ali na hora e é o delegado na hora que decide se é consumo ou é tráfico, dependendo da substância, do volume, né? Quer dizer, é um grau de arbitrariedade, assim, de discricionalidade que se dá muito grande. E aí vai aquela coisa, né? Se for negro, pobre, é traficante. Se for branco, de olho azul, é consumidor, tal. É aquela coisa, né? Se for... Enfim, acho que só complementando aí ou acrescentando aí. Meu nome é Carlos. Acho que são duas perguntas. A Camila falou em sofisticação da repressão sobre as manifestações. Eu queria que você falasse um pouco, se possível, das razões desse processo de sofisticação de repressão dos movimentos. Pode ser para todos também. E a segunda, acho que é bem para a Camila, você falou que o artigo 19 acionou uns organismos internacionais, e eu queria entender a efetividade dessa ação com essa galera de fora, e se de alguma maneira isso ajudaria a enquadrar o Estado de São Paulo. Por fim, é isso. Mais alguém? Oi, tudo bem? Sou o Luciano. Eu queria só fazer um comentário e depois mais uma pergunta. A gente não pode esquecer, tem uma citação desonrosa aqui para o pessoal da Rocan também, que na minha opinião, acho que eles são os piores. Assim, acho que pior que CAEP, que Tático. Eles estão... É difícil, né? A competição é meio sórdida, mas... uma pergunta, acho que mais... para a MPL, você não acha que a questão da repressão ser maior, de ser mais reprimida a manifestação da MPL, não seja só por causa da questão de ser autônomo, de não ter os braços que MTST tem, que MST tem, mas também ligado à causa em si, que estão batendo de frente com a máfia de transporte que está diretamente ligada com quem está no poder aqui diretamente. Essa é uma coisa bem... Claro, assim, está mexendo no bolso dos caras diretamente. Assim, se não acho que pode ser um dos motivos de também ter essa repressão maior. Quer fazer aqui mais uma última aqui? Pode ser? Aí, se vocês esquecerem, a gente ajuda. Bom, desculpa. Boa noite, meu nome é Ramiro. Desculpa chegando assim, já fazendo a pergunta. Na verdade, eu tinha 3 perguntas, mas fui contemplado. Só uma situação que a gente passou. Minha companheira teve o celular roubado e aí a gente teve que fazer o BO para a empresa cancelar o chip, trocar essas coisas assim. E nessa situação, né, ligaram, foram apreendidos 2 jovens com as características, e aí nós fomos ver isso foi nas arredores da cidade universitária. E aí foi uma situação muito semelhante a essa que você descreveu. O policial chegava para a gente com o celular, aí falava assim, era assim, assim, assim. Peraí. Aí passava um monte de foto e mostrava, né? Então, como é que fica isso na questão, né, de ter a imagem preservada,
né? Se é legal essa situação da gente reconhecer um suspeito pelo celular pessoal, né, do policial. É muito estranho isso, né? E uma situação também na USP. Na USP teve um convênio recente, não sei, acho que não sei se todo mundo sabe, não sei se é um batalhão, mas é um programa da polícia chamado COBAN, acho que é isso, COBAN, um programa da polícia, que era uma intenção da polícia fazer uma abordagem dentro do campus, mas de uma maneira, acho que eles chegaram, salvo algum engano de memória, eles chegaram a usar a palavra diferenciada, né? A velha história de ser diferenciado. Mas o que a gente presenciava, por exemplo, nas manifestações, trancaço de portão, coisas assim, era a mesma truculência. E uma coisa curiosa, o chefe da segurança da USP é quem outorgava os policiais que prendia ou não prendia. Isso eu achei assim que eu nunca tinha visto, assim, um civil, chefe da segurança do campus, falando para o policial da COBAN, não, essa pode soltar, não, esse aqui você leva, sabe? Então, que vocês pudessem falar um pouquinho da situação, o que eu imagino que fere muitas situações legais aí, se vocês pudessem falar um pouquinho disso. Obrigado. Então, beleza. Quem começa aí? Alguém? Falar do segundo ato, quando a gente fala de repressão da polícia, quando eles têm um acordo, a polícia jogou bomba na gente enquanto estávamos sentados fazendo jogral. Então, ou seja, as pessoas estavam sentadas, né? E aí, é isso, eles são hierarquizados, mas quando eles têm um aval de repressão, que eles também têm que ter o aval de repressão, né? Eles fazem quando querem, né? E tem uma outra forma de repressão, assim. Os nossos atos, as pessoas têm medo de ir para a concentração, né? Os nossos atos, a gente avalia desde o ano passado que o nosso ato cresce muito depois que ele sai. Porque o nosso ato é envelopado, as pessoas são revistadas de uma forma muito zoada, né? Uma forma bem polícia militar, né? Então, as pessoas elas estão com medo de ir para a concentração, e isso prejudica o ato, prejudica a vida das pessoas, né? Você tem que ficar num lugar X, para se o ato sair, eu vou, né? Você tira diversos direitos da pessoa. E aí, no segundo ato, teve 11 pessoas presas, né? Teve um grupo de 7 pessoas que não assinaram nada, mas que foram filmados e que foram fotografados, mesmo sem assinar nada. Ou seja, está no caderninho deles. Eles têm um caderninho de militantes, né? Isso não é novidade nenhuma para as pessoas, assim, né? Então, aí teve presos no terceiro ato por uso de máscara, né? Assinou um termo circunstancial que prejudica a vida para você conseguir emprego, né? Você conseguir emprego já é uma questão que, então, algumas pessoas foram presas, mas foram pessoas como que foram pessoas falaram que os policiais alegaram que pela filmagem da Águia mostrava que aquele militante estava mascarado em um dado momento do ato. Mas quando se foi ver, era um celular pessoal de um policial, né? Ou seja, que nem a advogada responsável pelo caso tinha acesso a essa filmagem, né? Nem a pessoa que estava sendo acusada. Ou seja, é livre-arbítrio para você dizer quem é que vai ser preso ou não, né? E foi pessoas que já é marcada, que já tem um histórico, né, de militância, que já é conhecida, que já foi fortemente reprimida em diversos momentos. Sofisticação da repressão, a gente diz quando é isso, né? A polícia fala assim, ó, nossa repressão não vai ser só com bomba e com bala. A gente tem que ter 3 câmeras para filmar essas pessoas, para filmar as pessoas, para saber como o movimento se comporta dentro do ato, né? Como que eles se organizam no ato, para a gente saber reprimir melhor, de uma forma melhor para eles, né? Reprimir de uma forma mais efetiva. E além, a polícia não sabia lidar com manifestação, né? Até 2013. A partir disso, ela cria forças especiais, ou seja, mediador. Olha o quanto eles sofisticaram, assim, mediador. Ou seja, a gente esconde o comandante, enrola eles
e passa a nossa versão para a mídia. Porque muitas vezes, eu acho que o que acontecia é que a polícia militar ela não conseguia controlar, ainda não consegue, mas não conseguia passar a sua versão para a mídia. Né? Ela não conseguia passar para a sua versão, além do teve tumulto e tivemos que proteger o patrimônio privado. Hoje eles conseguem relatar, sabe, com detalhes, e ainda são soldados que está sendo treinado com todo esse discurso legalista. Ou seja, isso é sofisticação, né? A sofisticação saiu, para mim, é a repressão pré e pós-ato, né? Porque eu acho que a polícia antes ela só sabia reprimir ali, no ato. Então, para mim, ela é pré e pós, como teve um caso do DEC, um negócio do DEC que ele mandou uma carta para 30 militantes para ir testemunhar. Isso foi em 2014. Então, você vê aquelas pessoas, enquanto militantes, para além do ato. Porque eu acho que a polícia antes via aquelas pessoas só militantes no ato. E aí, sobre a repressão do MPL, acho que tem muito disso, né? A gente está mexendo com a máfia, uma máfia grande, que monopolizada há muitos anos, né? Assim. E uma máfia que dita muito a vida das pessoas, né? Dita aonde a gente vai, aonde a gente mora, né? A cidade de São Paulo é toda moldada por causa do transporte individual, né? Por causa das vias. E aí tem várias questões, né? Essa máfia não é a máfia assim que todo mundo vai imaginar quando se fala de máfia, né? Não é a máfia dos bandidão, políticos, né? Zona Sul é comandada por um político que não precisa muito dizer, né? Então, quando você vai fazer um... Provavelmente você está mexendo no bolso do cara que talvez esteja na cadeia do comando da PM. Sim, exatamente. E tem uma questão, a gente, no nosso quarto ato, foi o nosso quarto ato, a gente foi para o escritório do Ruas, né? Do VAS. E aí um cara do SP Trans, da CT, virou para a gente e falou assim, ninguém nunca teve coragem de vir aqui. Que é o dono da Via 4, é o dono de 50% do transporte de São Paulo. Né? Então, é por isso. E ainda, além do, é transporte, né? É uma coisa que, se a gente luta por tarifa zero, né? A gente acredita que o transporte realmente público ele é tarifa zero. E quando a gente diz tarifa zero, é para além dessa linha, que tem umas linhas que defendem a tarifa zero a partir do consumismo, né? Que as pessoas que rodam mais consomem mais. A gente tem tarifa zero para como as pessoas vão se formar, né? As oportunidades, as referências das pessoas. E aí tem uma questão que a condução é uma das únicas coisas que a gente paga direto, né? Tem diversos impostos que as pessoas pagam, mas ninguém entende muito bem, porque não é para entender. Mas a condução não, né? A condução, a gente vai lá na cabine e põe, né? E ela atinge diretamente as pessoas. Tipo, eu consigo conversar muito mais facilmente com as pessoas que o aumento é uma merda do que falar que, sei lá, imposto X é errado de cobrar, sabe? Porque as pessoas sabem. As pessoas sabem, e elas sabem, e elas são atingidas. Tipo, não fui no hospital para além de antes de vou ficar muitas horas não tenho a condução para ir no hospital, né? Todo. A condução está para mais, a catraca está para mais além do ônibus, né? Diversas vezes, em todos os anos, no evento, quando a gente está no terceiro ato, as pessoas já estão falando, ó, não tenho dinheiro para ir para ir no ato. A gente, enquanto militante, a gente faz um esforço no grupo para que militantes não faltem na reunião por causa de condução. Então, ele dita a vida das pessoas de fato, assim, né? Para onde vão, como vão, quando vão, que horas vão, né? Então, e é o que move, assim, transporte público São Paulo, né? Pagar busão na greve, né? De 28 de abril aconteceu porque aconteceu, o metrô fala que vai parar, todas as empresas se mobilizam
para fazer alguma dinâmica no emprego delas, né? Tipo, no serviço. E são pessoas que estão lucrando com o nosso sangue, com a nossa vida. E o genocídio das populações pretas, periféricas, vai para muito além da bala, né? Então é isso. Bom, algumas questões, né, que acho que foram faladas aqui, sobre a questão da identidade, né? E aí a gente tem um duplo problema. A gente tem o banco de dados, que é feito de forma formal e informal pela polícia, e tem a questão da própria polícia não se identificar. Então, de fato, a gente tem uma dupla violação num só fato. Sobre isso, acho que tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Por exemplo, sobre a polícia não estar identificada, né? Não tem porquê, na verdade, é ilegal. É um ato ilegal, não tem respaldo nenhum normativo de a polícia andar na rua sem qualquer tipo de identificação. A gente sabe que o funcionalismo público ele é pautado pelo princípio da publicidade e da transparência. A gente, lá em 2013, 2014, no artigo, a gente fez um monte de pedidos de informação via lei, né, de acesso à informação, pedindo para a Secretaria de Segurança Pública o regulamento da polícia que permitia a retirada de uniformes. E esse regulamento não existe. A gente achou normativas que regulamentam o uniforme, que dizem quantos centímetros tem que estar, bonitinho, a cor, e não tem nenhuma hipótese de retirada dessa identificação. Mas o que a gente viu foi para além disso. A gente viu uniformes que são feitos sem a identificação, a gente viu uniformes que são feitos com aquele velcro para tirar e para colocar. A gente viu, na verdade, até uma forma de sofisticação, né, já também chegando um pouco lá, aquelas identificações que, na verdade, retiraram, né, o nome e o comando e colocaram aqueles códigos alfanuméricos, né, que são praticamente um chassi, impossível de alguém identificar. E aí, a outra questão do banco de dados, né, essa reportagem da Ponte é absolutamente muito importante para a gente entender como funciona, né, essa operação, essa diretriz Olhos de Águia. E eu até queria contar como que ela começou, na verdade, né, porque em 2013 a gente, no artigo, começou a perceber essa estruturação da polícia de filmar tudo e a todos. E, bom, a gente falou assim, se a gente pedir acesso às imagens, eles nunca vão dar falando da privacidade, uma série de questões. Então, a gente fez, desde 2013, uma série de pedidos de acesso à informação pedindo a normativa. A gente queria saber quais eram as regras do jogo. Assim, por que a polícia filma, aonde armazena, quem tem acesso, como que é esse banco de dados. A gente só perguntava isso. E, desde 2013, todas as nossas respostas eram não temos. A normativa que regulamenta a filmagem de manifestantes, ora, vocês não sabem, artigo 19 é a Constituição Federal. A gente já teve essa resposta dos órgãos de segurança de São Paulo. Quando isso fez aniversário, 2, 3 anos, e a gente não conseguia... Na verdade, não. Antes de fazer aniversário, a gente conseguiu uma informação que foi: tá bom, artigo 19, então parem aqui de recorrer, vocês já foram assim, bastante insistentes, a gente vai dizer para vocês que existe uma normativa que é a normativa Olhos de Águia. A gente, interessante, né? Mas eles não anexaram a normativa, que é uma obrigação que a Lei de Acesso à Informação determina, né? Bom, mas eles não fizeram isso. E aí, quando fez aniversário, 2, 3 anos, esses pedidos de acesso à informação, né, nunca acabava, a gente nunca desistia. A gente falou assim, não dá mais, eles não vão mais dar isso para a gente, agora só tem uma saída, que é a judicialização. A gente entrou com o mandado de segurança em 2017 pedindo essa diretriz. De pronto, o juiz negou. E aí foi, então, que, por um trabalho investigativo do Fausto, absolutamente incrível, ele teve acesso, por outros meios, à diretriz. Foi aí, então, que a nossa ação perdeu o objeto, né? O juiz extinguiu, mas a gente teve acesso a essa normativa, que é absolutamente preocupante, porque a diretriz Olhos de Águia, ela equipara manifestantes a grupos terroristas, né? E traz toda essa possibilidade de filmagem e tudo mais. Mas tem uma questão aí que a gente sabe que tem esses bancos de dados formais e informais, e a gente não sabe quem tem acesso. Quem tem acesso a esses bancos de dados? Se isso, né, se tivesse algum respaldo legal para isso acontecer, esse tipo de informação é altamente sensível. Eles precisam ser regulamentados. Um banco de dados, ele não pode ser assim feito aleatoriamente no celular de um policial, né?
E, fora isso, existe, por exemplo, reconhecimento facial? A gente não sabe. Pode existir. E aí a nossa imagem, por exemplo, a foto do bilhete único, ela pode estar sendo cruzada com esse banco de dados? Não sei, né? A gente não sabe o que é feito com isso. Então, tem uma série de questões que eu acho que a gente precisa pensar. Nesse sentido, a Defensoria, eles entraram com uma representação no Ministério Público esse ano, pedindo que todos os policiais fossem identificados justamente por essa dicotomia aí do decreto. Mas parece que, na primeira instância do Ministério Público, a promotoria arquivou essa representação. Sobre a sofisticação. Sobre a sofisticação, ela é percebida a vários níveis, né? A Milena já absolutamente falou de muitos, mas quando a gente olha, por exemplo, para o Legislativo, a gente viu serem aprovadas nesses 5, 6 anos a lei de terrorismo, a lei de organizações criminosas, que são leis que tornam a defesa muito mais complexa. A gente viu membros do movimento dos trabalhadores sem terra, do MST, ficarem presos meses por conta da lei de organizações criminosas. Não é mais aquele tipo de defesa jurídica, enfim, que você tem instâncias de defesa mais facilitadas. Não é. Então, a gente vê isso nesse nível. Na polícia, por exemplo, uma sofisticação é a própria vestimenta dos policiais, né? Aquele traje Robocop. A gente viu, por exemplo, uma sofisticação nas técnicas e táticas de repressão. Envelopamento era uma coisa que não existia. Caldeirão de Hamburgo, que são duas coisas diferentes, né? Envelopamento é você cerca o ato inteiro, do começo ao fim, e acabou. O Caldeirão de Hamburgo, e o ato vai andando sendo envelopado. E o Caldeirão de Hamburgo não. É uma ação que os policiais vão e cercam um pequeno grupo dentro da manifestação. E deixam esse grupo imobilizado, sem acesso à água, advogados e tudo mais. Isso também não existia antes de 2013. Então, você tem uma sofisticação das técnicas. Teve a Tropa Ninja, né? A Tropa Ninja, que foi inaugurada sob o pretexto de não ser uma tropa violenta, mas absolutamente cometeu muitas barbaridades. Que é a tropa do braço, a Tropa Ninja, né? A mesma, é verdade. Então, a gente viu muitas questões aí que foram sofisticadas em todos os níveis. E da vigilância, certamente, é um traço aí da sofisticação do Estado. 2013. 2013 é um marco. Não que essas ações não existissem. Elas existiam, mas não de forma coordenada, nem estavam na agenda assim, de formação de política mesmo. Só um adendo, essa questão da identificação já acontece há muito tempo, já da época das torcidas organizadas em jogo de futebol. A polícia ficava ali na frente, tudo, mas quando o pau ia comer, a gente via os policiais tirando a identificação e partindo para cima da torcida. Isso já acontece há muito tempo, né? Mas acho que o que está sendo o 2013 talvez seja um marco para todas essas outras ações, né? Concatenadas, né? Não uma coisa isolada. Exato. Assim, o que a gente tem, por exemplo, hoje em dia é como se fosse uma agenda do como a polícia pode usar essas táticas, técnicas e leis para reprimir. Então, se antes a gente tinha situações isoladas, hoje em dia a gente tem esses instrumentos à disposição do Estado, né, de uma forma muito mais visível, muito mais coordenada, muito mais, enfim, articulada. E, por fim, aqui a questão dos organismos internacionais, né? A gente tem... Enfim, é uma discussão absolutamente importante. A gente sabe que os organismos internacionais têm limitações, mas me parece que em tempos em que a gente passa por restrições dos espaços de discussão aqui no Brasil, a gente precisa, sim, reaquecer esse debate sobre o papel dos organismos internacionais, né? A gente sabe que o Brasil é signatário de uma série de tratados, de declarações, de normativas internacionais, e tem obrigações. O Estado brasileiro tem obrigações muito concretas no campo da liberdade de expressão e da liberdade de associação. Esse tipo de apelo ele não traz uma decisão vinculante para o Estado. Mas ele, para além de ser um fato político, ele é um fato que traz uma possibilidade de incidência direta das Nações Unidas e da Comissão Interamericana com o Estado brasileiro. E também essas ações elas nunca são isoladas, né? A gente dá artigo com outras organizações, a gente, por exemplo, já vem ocupando os espaços internacionais com esse tema há muito tempo. Então, o que a gente pretende é criar uma agenda desses espaços internacionais para uma incidência mais direta e mais fluida aqui com o Estado brasileiro, né? E muitas vezes é importante. Por exemplo, na lei de terrorismo, a gente conseguiu vários avanços
depois que a gente conseguiu notas técnicas e pronunciamentos da comissão e da ONU. Então, assim, a gente precisa, de fato, se apropriar mais desses espaços e entender mais o funcionamento deles. Eu acho que era basicamente isso, né? Só uma questão que sobre as técnicas da PM, juntando a ROCAN, uma coisa que acontece muito, quando existe a repressão do ato, você joga a primeira bomba e vem todas as outras, se imagina, aquilo lá vira um caos, né? Cada um corre para um lado. Bom, você imagina, você está na rua, cada um corre para um lado, as ruas não estão algumas estão fechadas, tal, mas a maioria não está fechada, então tem o trânsito. Normalmente a PM não usa o carro para ir atrás de algum manifestante. Eles usam a ROCAN, porque a moto sobe em qualquer lugar. E aí, inclusive, eu cansei de correr atrás, porque você não chega na hora da detenção. Você chega sempre depois. Porque, você imagina, estoura a primeira... Quando é para reprimir mesmo, você não tem uma bomba, são várias, bala, tal, não sei o quê. Aí cada um corre para um lado. Tem-se um momento de calmaria, onde tem a tropa a pé faz uma linha, vai andando, e, de repente, soltam os ROCANs. E os caras saem caçando os manifestantes nas vielas, né? nas ruas adjacentes. E cansei de correr atrás dos caras. E você chegar sempre depois. Você chega 5 minutos depois. Então, é uma detenção que eu chego e vejo o manifestante chorando, o manifestante que disse que apanhou, que disse que o PM falou isso, falou aquilo, mas eu não estava lá. Minha câmera não estava lá. Então, isso é uma sofisticação. Assim. Eu percebi em 2016, bastante no centro, com o MPL, que a ROCAN era pesado. Continua, mas assim, aquele ano especificamente foi muito pesado. Assim. Porque eles jogam a moto e aí, aquela coisa meio arbitrária, né? Porque assim, o cara está correndo da bomba, mas aí ele para e fala que você está correndo por quê? Se você não tem nada, não precisa correr. Vira aquela retórica e aí, só que aí o cara responde, um manifestante responde, eu acho que tem muito disso, né? Com todo o direito que ele tem para responder, só que só está ele e o PM. Não vai dar certo isso. Não vai. Né? Não vai. Os direitos deles não... Se vai existir uma quebra de direito ali, é só a palavra dele. Então fica difícil. E isso é uma sofisticação interessante, assim, que dá para perceber bem claro. É muito nítido. Assim. Inclusive, em novembro, teve uma... Como que a gente faz? Aí a gente vê para onde vão as ROCANs, a maioria das ROCANs, a gente corre atrás das ROCANs. Mano, você chegar lá, tem detido. E aí e é muito louco porque assim, eles não têm, a sensação que eu tenho é que eles não têm muita prova. Tá correndo, para. Aí decide-se o que vai fazer ali na hora. Aí a gente consegue chegar, dar uma amenizada, às vezes não, enfim, não existe uma regra, né? Mas acho que as ROCANs funcionam muito nesse sentido, assim, bastante. A hora que existe a repressão, cada um vai para um lado. Mano, é só esperar a ROCAN sair e sair atrás dos caras. Acho que uma função da ROCAN é atropelar a gente. Assim. Acho que uma coisa que eles fazem muito é ir com a moto no meio do ato e criar tensão, ficar atropelando. Assim, né? Acho que todo mundo já tomou uma fisgadinha no tornozelo daquela roda, assim. Acho que essa muita provocação, muita. A função deles é ir pro meio do ato, ficar forçando e ficar provocando, tirar foto. Eles têm muito essa função também, às vezes. Eu acho que tem uma questão que a Camila falou da organização criminal. 3 pessoas foram acusadas de organização criminosa no segundo ato. A Defensoria trabalhou muito para tirar isso, né, mas ficou uma madrugada inteira. Só que essas 3 pessoas só saíram com fiança. Né? Se gastou 3.800 de fiança para soltar 3 pessoas. E aí uma questão que aconteceu em todas as detenções, os policiais sempre comentarem da lei antiterrorismo. Assim.
E comentar não sei, tipo, tô ansioso para isso acontecer, porque a partir disso vai ficar muito mais fácil de criminalizar essas pessoas ou de criar, porque essa lei traz muito mais subjetivo, né? Ele dá muito mais poder pro policial falar que você é um terrorista, né? Então eles estão muito ansiosos para essa lei passar, assim, bem ansiosos mesmo. Eles falavam o tempo todo. E aí tem um caso curioso que é meio engraçado e zoeiro, assim. A gente chamou um ato com outras organizações autônomas para ir em frente à Secretaria de Segurança Pública para protocolar essa carta que fizemos em coletivo e tal. E o que aconteceu foi que o CAEP estava mascarado e sem identificação. E aí a gente ficava meio que tirando sarro deles, assim, né? Que, olha isso, né? Vocês são tão bizarros. Vocês têm tanto poder que vocês podem falar merda, fazer merda e tá tranquilo, né? Tipo, tem uma pessoa correndo do gás lacrimogêneo e o cara pergunta por que você está correndo, assim, né? E você tem que ficar quieto. Essa é a questão. E ainda você tem que ficar quieto. Porque você vai falar o quê, né? O cara está com a moto e a gente sabe que ele vai atropelar, né? Então, eles cercam a gente de diversas formas. Mas é isso. Uma observação importante que a Rocan, ela está sempre, diversas vezes está sem identificação também, mas a moto está sempre identificada, tá? Sempre tem o número da viatura na moto, então talvez se o foco for identificar o cara, foca no número da identificação da moto dele, não necessariamente a placa, o número da viatura mesmo, né? Que fica na lateral. É só isso mesmo. Tá bom. Camila, você comentou aí, a gente falou aí da questão dos mediadores, né? Teve um dos atos aí desse ano aí, eu sempre gosto de acompanhar, pelo menos o início do ato, às vezes não vou até o final, mas pelo menos o início. Como muitos terminam por aqui também, às vezes até facilita, aí vão até o final. Mas sempre gosto de acompanhar os mediadores também. Ela falou que estava perto dos mediadores quando houve o ataque lá no segundo ato, eu também estava ali do lado e notei como eles ficam tranquilões ali, as bombas estourando ali, eu já desesperado ali, sem saber para onde correr, e eles estão ali com a maior tranquilidade ali. E, enfim, mas uma coisa que eu ouvi no ato da Sé é o mediador, realmente eles vêm com um treino, eles vêm com certa retórica. Aí lá pelas tantas estava ele discutindo com a representante do MPL, ali com duas representantes, e com a imprensa ali, né? Que eles estão, no fundo, eles estão falando para a imprensa. Aquilo é um certo teatro, um certo marketing ali para a imprensa, né? E ele falou assim, mas o seu direito de protestar, o direito de vocês de protestar não é maior que o direito das pessoas se locomoverem, do que o direito individual das pessoas se locomoverem. Enfim, faltou alguém ali para complementar, que é um direito coletivo de protesto, de manifestação, contra o direito individual de locomoção, claro. Mas, independente dessa discussão, não é o PM ali, o mediador, que tem que fazer, tem que arbitrar isso, né? Ele não foi treinado, não é a função dele, constitucional, inclusive, teria que ser pelo menos um juiz ou alguém... Isso... Dá para se questionar isso, de alguma maneira? Enfim, quais os limites e possibilidades, Camila, de judicializar algumas dessas coisas, ou, eu não sei, envolver mais pessoas da sociedade civil e etc., que as agendas hoje são tantas e tão urgentes também, né? Mas porque me parece tudo tão claro, assim, as inconstitucionalidades, a falta de identificação, o uso desproporcional da força, né? Se a PM não segue os próprios protocolos, se ela seguisse os protocolos dela, né, acho que já seria, enfim, porque se a gente vai ficando cético com relação a, né? Se você não pode recorrer nem ao judiciário, né? A quem que a gente pode recorrer se não dá para recorrer nem ao judiciário? Sei lá, acho que não é uma pergunta muito aqui, é uma... Não, mas é super interessante, Antônio, porque, assim, a questão da mediação em si, né? A Artigo, há muito tempo, vem também pensando em quais seriam os padrões aí de atuação da polícia, do Estado, na verdade, no contexto de protestos.
E a gente viu muito país que tem essa questão esse formato de mediação. Porém, o que a gente viu de muito interessante, mas não necessariamente que faria sentido no Brasil, é a mediação civil, não a mediação militar. Então, foi uma coisa que a gente conversou muito, porque, por exemplo, quem seria o mediador civil aqui em São Paulo? Seria a Defensoria? Seria a OAB? Seria a Secretaria de Direitos Humanos? Seria um grupo autônomo? Talvez não fosse nem algo estático, né? Tem muitas possibilidades. Eu acho que quem tem que estar nessa discussão são os movimentos sociais. Essa é a primeira questão. Mas a gente vê com bastante ressalva ser um mediador militar, ainda mais alguém que a gente nem sabe quem é, se teve treinamento, né? Absolutamente, acho que isso precisa ser afinado, mas me parece que o que a gente precisa fazer é que, de fato, outros atores possam estar nesse contexto e possam entender qual é a proposta da polícia, possa fazer um controle social. A gente precisa, né? A Defensoria Pública já é absolutamente muito engajada com essa pauta, mas a gente precisa que a Defensoria continue lá, que o Ministério Público se comprometa com essa questão. A gente há muito tempo vem provocando o Ministério Público, que não vem reagindo aos nossos questionamentos. Então, a gente não pode mais só jogar na mão do judiciário, a gente precisa ter um ambiente de controle externo da atividade policial mesmo. A ouvidoria da polícia, a ouvidoria da defensoria, eu acho que a gente está no momento de criar aí, e não só para um ato específico, mas criar uma política, de fato, de protestos, e, para isso, a gente só vai conseguir se a gente, de fato, tiver a somatória de diversas organizações. Mas eu acho que a gente, na Artigo, junto com várias outras organizações, a gente está, nesse momento, pensando nas estratégias jurídicas. Então, a gente já tem muito afinado qual vai ser, a gente já está trabalhando nisso, para que, os próximos dias, a gente possa, de fato, questionar essas medidas abusivas e, quem sabe, assim, revogar o decreto também, né? Mas, basicamente, isso. A questão é que me parece que a gente precisa ser muito criativo, porque a CP está suspensa, a ação no STF está parada, a gente não tem muito para onde ir. Então, a gente precisa, de fato, pensar em outros modelos e mecanismos de conseguir avançar na garantia do direito de protesto. É isso? Queria agradecer. Bom, só então, já para passar a palavra, queria muitíssimo agradecer. Para a gente da Artigo, esse debate é muito importante. Obrigada, Antônio. Obrigada, Tapera Taperá. E muito obrigada por estarmos aqui hoje nessa conversa. Deixo o artigo a 19 mais que à disposição. Todos os nossos contatos estão no site. A gente, na verdade, entende que somente o debate, o diálogo pode fazer com que esse quadro seja revertido. Então, obrigada. Não, só uma história, até para encerrar, do mediador. Nesse dia da Paulista, enfim, então, tinham detido algumas pessoas e aí eles pegavam quem tinha sido detido e jogavam atrás de uma barreira do CAEP, né? Você não tinha acesso, enfim. E aí um menino desse foi detido, foi trazido e ele estava sozinho. A hora que ele chegou na barreira, ele estava sozinho e quem estava do lado dele era a imprensa. Eram, sei lá, 10, 15, 20 fotógrafos e o pessoal que escrevia. E, enfim, aí pegaram o menino, jogaram para dentro da barreira do CAEP e não deixaram a imprensa passar. E a imprensa, não, o que foi que aconteceu? Aí soltaram uma bomba. O CAEP jogou uma bomba a 5 metros dos fotógrafos e o pessoal de mídia, enfim. Nesse momento, eu não imaginei que eles iam jogar uma bomba, eu saí e fui conversar com o mediador, para perguntar para o mediador como que eu tinha acesso ao menino. Porque eu precisava saber das coisas. E, por acaso, quando eles jogaram a bomba, eu estava do lado do mediador e ele estava falando como uma das meninas do MPL. E foi muito louco, porque assim, soltou a bomba, explodiu, todo mundo ficou assustado, e ele assim, falando para a menina, aí a menina olhou para ele e falou, olha, os caras estão jogando bomba na imprensa. Não. Aí ele falou para a menina, e eu tenho isso gravado, não, aqui, ó, a minha conversa é eu e você, o que está acontecendo ali não interessa. A minha conversa aqui é com você. Aí a menina, tipo, você vai falar o quê pro cara? Tipo, estourou uma bomba ali, mano. Você... Não, a conversa aqui é reta, aqui é só a gente... Então mas, enfim, acompanhando a Camila... A Ponte agradece o diálogo, a conversa, e a gente está aberto para mais conversas.
A gente agradece muito pelo convite, estamos à disposição para fazer debate, para além sobre o decreto, sobre direito à cidade, sobre tarifa zero. É isso. Então, valeu, pessoal. E fica aqui também, a gente vai fazer, viu, MPL também. Teve a licitação dos transportes aí, finalmente, né? Desde 2013, 12, estava travada. Eram 32 lotes, e só em um deles, parece, se eu não me engano, salvo engano meu, só em um deles teve mais de uma empresa interessada. Quer dizer, a licitação nesse sentido claramente não deu certo, né? Foi quem estava lá, as mesmas empresas, o mesmo negócio, enfim. E também foi muito pouco debatido, foi na virada do ano aí, né, que rolou. Então a gente vai fazer um debate aqui também sobre isso, que acho que é a essência do porquê o MPL protesta e acho que tem a ver também aí em algum momento. A gente vai montar aí depois do carnaval. Aí. Então, valeu. Deixei aqui fora um pôster do artigo, justamente com a sofisticação e as ações coordenadas que a gente fez, um resumo desses 5 anos. Então, por favor, a gente trouxe para vocês, então está à disposição ali. Obrigada. Valeu. O vídeo fica disponível na página do Facebook, depois a gente sobe no YouTube. Eu acho que é um debate rico, inclusive tem que ter mais debate disso aí ao longo do ano aí. Valeu.